A gente vai começar esse painel com o título de O Impacto da Lei Anticorrupção nas Operações Societárias no Brasil, Diagnóstico e Propostas. Eu tenho a alegria de dividir a moderação desse painel com a Renata Musi, que é sócia do Tozini Freire na área de Compliance e Investigações. E nós gostaríamos aqui, em conjunto, de dar as boas-vindas ao Marcelo Pontes Viana, que vocês já conhecem da parte da manhã do evento, o secretário de Integridade Privada da CGU, a Priscila Rodrigues, que é presidente da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, o Lucas Lagrota, que é diretor de compliance, jurídico de compliance da Elera Renováveis, e que vão participar dessa nossa discussão. Como o Rafael gentilmente nos introduziu durante a manhã, o propósito desse painel é trazer os resultados do trabalho de um dos grupos de trabalho que foram organizados no âmbito do acordo de cooperação entre CGU e o IBRAC, para tratar da questão dos riscos de aplicação da lei anticorrupção nas operações societárias, né, o famoso M&A. Nós, Renata e eu, não somos advogados da área de M&A, mas, como todo profissional de compliance dos últimos 10 anos, trabalhamos intensamente em operações em que o objetivo é que o comprador identifique adequadamente os riscos de integridade que podem afetar o negócio que está sendo adquirido ou no qual o investidor está comprando uma participação, e quanto maior essa participação, maiores são os riscos e maiores são os efeitos da lei anticorrupção. E partiu de uma percepção de que esse é um assunto que não chega muito aos trabalhos de aplicação da lei, né? Não há precedentes, não há grandes discussões levadas a cabo aí pelas autoridades públicas no contexto dessas operações, embora quem trabalhe nelas saiba o quanto que a nossa vida mudou nos últimos 10 anos em razão da existência dessa lei e de algumas disposições, como, por exemplo, a solidariedade do controlador. E aí, partindo desse diagnóstico, né, é que nós chegamos à proposta de estudar esse tema no âmbito do acordo de cooperação. E, como todo esforço, né, de contribuição e de discussão de política pública, ele deve sempre partir de um diagnóstico, né, para demonstrar que o problema existe, para entender o problema, né? A política pública baseada em dados, ela pressupõe que eles existam. E a gente foi, no curso das pesquisas, percebendo que esses dados, na verdade, não existiam. Então, o primeiro item do nosso trabalho foi, efetivamente, buscar esses dados. Como parte desse esforço, então, o nosso grupo de trabalho no IBRAC, e aí, eu não sei se você está com o controle do PowerPoint, mas o grupo de trabalho... Sim, precisa colocar a apresentação. É composto por 20 pessoas de diferentes escritórios que cooperaram intensamente nos últimos meses para desenhar esse tipo né, a pesquisa que foi realizada, para estudar os diferentes tipos de operações societárias e os efeitos e os impactos da lei anticorrupção neles, para avaliar precedentes, partindo aqui da política de Safe Harbor do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que hoje permite que as empresas que compram, né, que adquirem controle de outras empresas e identificam ilícitos que são passíveis de aplicação, no caso do DOJ e do FCPA, possam levar essas informações ao DOJ. E como parte desse programa, se isso acontece nos primeiros 6 meses pós-aquisição, existe uma presunção de não aplicação de penalidade, o que os americanos chamam de declination. E isso funciona como um incentivo para que o novo investidor, quando está ali arrumando a casa, possa levar as violações a conhecimento das autoridades, com a certeza de que ele, como novo controlador, vai ter um tratamento mais benéfico. E, por fim, consolidar todo esse trabalho no intuito de oferecer à CGU sugestões para tratamento do tema no Brasil. O grupo de trabalho foi composto por representantes dos diferentes escritórios que fazem parte do IBRAC. A gente tem o nome de todo mundo aí na tela, então está aí o nome e as divisões.
Tá? Eu vou passar a palavra agora para a Renata, porque ao longo desses últimos meses nós colocamos na rua uma pesquisa com o intuito de medir a reação de advogados que atuam nas áreas de fusões, aquisições e operações societárias, para entender o que mudou com a lei anticorrupção, para entender como que mudou e aonde esses impactos são mais sentidos, e para avaliar o quão benéfico seria um programa ou uma orientação, não necessariamente similar ao programa de Safe Harbor, mas algo que trouxesse um pouco da visão do regulador a respeito do tema, que ainda é um tema pouco explorado pela regulação e pela jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial, no Brasil. E para explicar para vocês, então, quais foram os resultados dessa pesquisa, eu vou passar para a Renata. Renata, obrigado. Bom, estranho. Gente, primeiro vou pedir desculpas, que eu estava sem voz ontem, então vocês vão ter que aguentar minha voz rouca hoje, mas acho que eu consigo tocar aqui o painel até o final. Quando a gente foi pensar na metodologia da pesquisa, como é que a gente fez para definir quem seriam os respondentes, né, os escritórios, de quais países? Então, além de Brasil, a gente pegou os 9 países que mais investem no Brasil, porque como a gente está no M&A, a gente tem que, então, olhar para países que têm um potencial de trazer, então, investimento para o Brasil, através ou de investimento ou de compra das empresas. Então, na tela, estão aqui os países. Esse slide, não sei por que ele não está aparecendo, mas, enfim. A gente tem os países, foi, então, além de Brasil, Estados Unidos, Espanha, Holanda, Itália, Reino Unido, Alemanha, França, Portugal e Suíça. Então, esses são os 9 países que mais investem no Brasil. E aí, para selecionar os escritórios, a gente usou o ranking, que é o Chambers. Acho que temos bastantes advogados aqui, né? Advogado entende bem do Chambers. Então, a gente pegou todos os escritórios de M&A nesses 9 países, né, com maior investimento no Brasil, classificados no banda 1 e banda 2. Então, a gente mapeou todos esses escritórios, dividimos entre nós, entre os membros do GT, né, os contatos que a gente tinha nesses escritórios, e pedimos, então, para esses advogados responderem. Sempre quando a gente pediu as respostas, a gente pediu tanto para advogado que trabalha com compliance, que é quem está à frente ali das auditorias de M&A, mas também o advogado do M&A, né, que ele está coordenando o M&A como um todo, que a gente queria ver se as visões eram parecidas ou diferentes. Então, feito isso, nós selecionamos os escritórios. E aí, na tela, então, está aí a volumetria dos escritórios selecionados. Então, no Brasil, nós tivemos 28 escritórios que responderam. Desses 28, 53 pessoas responderam. Então, a gente sempre incentivou muito, principalmente para os membros do GT, para circular isso nos seus escritórios, para a gente ter uma base maior de respondentes. Tivemos 7 escritórios estrangeiros com 11 advogados respondendo. Então, dos estrangeiros, a gente teve, além de Estados Unidos, a gente teve Espanha, Holanda, Itália, Reino Unido, Alemanha e França também responderam as perguntas. A gente queria entender o perfil também dessas pessoas que responderam. Então, a gente colocou aqui na tela a grande maioria, aí dividido entre brasileiros e estrangeiros, mas vocês podem ver ali que a grande maioria está nessa área há mais de 15 anos. Então, a gente está falando de um pessoal mais sênior mesmo, com experiência nesse tipo de operação. Tentamos avaliar também qual é o tipo de escritório que os respondentes trabalham. Então, a grande maioria também dos respondentes trabalham em escritórios full service, e a gente tem aí, né, um porte médio 21%, e aí uma quantidade menor de pessoas já em escritórios boutique, autônomo ou em branco. Eu não sei onde eles trabalham, gente, mas eles colocaram aqui em branco. Então, enfim. E aí, a gente também queria entender a experiência exatamente na questão de due diligence em M&A, focado na parte de compliance anticorrupção. Então, a gente vê também aí que a grande maioria, 61%, nos últimos 2 anos já trabalharam em mais de 7 operações. Então, também a gente está falando de pessoas que trabalham, né, na área e entendem bastante os principais pontos que pegam. Vamos lá.
Tá? A primeira pergunta que a gente fez é qual que é o impacto de uma potencial violação da LAC no M&A? Então, isso foi interessante, a gente teve 86% dos respondentes dizendo que o impacto é de médio a alto, e dentro desse recorte de 86%, a gente tem 44% dos respondentes dizendo que o impacto é alto quando a LAC é avaliada no âmbito de M&A. Aqui nos dados foi interessante porque a gente tem um empate quando fala em alto, né, tanto escritórios brasileiros como estrangeiros foram no 44%, empatados ali com o impacto é alto. E aí nos chamou um pouco a atenção esse último dado baixo, a gente vê que é muito maior o número de escritórios estrangeiros que acham que o impacto é baixo do que os escritórios brasileiros. Então, pensando aí, né, em motivos que levaram a isso, a gente pensa em dois principais motivos. O primeiro é que pode ter dentro, né, desse número muitos escritórios americanos, e aí talvez eles estavam mais focados em FCPA do que em LAC, mas a preocupação com a anticorrupção estava na mesa, só a lei ali que estava na frente deles talvez fosse mais direcionada a FCPA do que a LAC. E o outro é que, como eu comentei a metodologia, a gente escolheu com base na metodologia que eu expliquei há pouco, e não necessariamente naquela metodologia, então pode ter pessoas, países ou escritórios que já trabalharam com deals no Brasil. Então pode ser que o 33 também capturou algum escritório estrangeiro que estava ali no banda 1, banda 2, em M&A, mas que não tem tanta experiência com operações de Brasil, então, portanto, a LAC não fez aí uma grande diferença. Segundo, a gente foi para qual que é o impacto que mais preocupa o comprador, né, quando ele olha para risco de violação de LAC, qual que é o impacto? Esse é interessante também o dado, porque quando a gente olha Brasil, os 58%, ali, 82% de brasileiros, para eles o maior impacto é reputacional. Quando a gente vai para os escritórios estrangeiros, o maior impacto é financeiro. Então, a gente achou interessante essa divisão aí, né, de impacto brasileiro indo para o lado do impacto reputacional, como o que mais pega para o comprador, e já os estrangeiros focando mais no impacto financeiro. Nos estrangeiros, o 33% que foi respondido foram questões diversas, mas também sempre ligadas a algum aspecto financeiro. Então, por exemplo, custo de um monitoramento, custo de implementação de um programa de compliance. Então, os estrangeiros, quando eles pensam em impacto, eles estão mais focados no financeiro. No Brasil, a gente vê aí um número maior de pessoas colocando que o impacto para o investidor seria mais reputacional. Esse dado é interessante também, né? A gente perguntou se uma potencial violação da LAC descoberta numa auditoria já foi um deal breaker, né? Então já foi aquela situação que sentou na mesa e o comprador falou: não vou seguir com a operação, né? O pull the plug, como o Lucas disse, adorei o termo, né? Pull the plug, apaga a luz e não tem mais operação. Então a gente vê que 89% no Brasil já pelo menos um caso já enfrentou dos respondentes no qual a operação não foi para frente por conta de uma possível violação de LAC. Esse número é menor nos Estados Unidos, a gente chega em 50% dos estrangeiros já enfrentaram pelo menos um caso, mas a gente achou interessante no Brasil, de fato, grande parte, né, quase 89%, aí já enfrentou pelo menos um caso que o deal não foi para frente, porque tinha, então, um risco ali de violação da LAC que o comprador não quis seguir. Quando a gente vai para a parte também, perguntamos, né, se a Target já tem um acordo de leniência assinado ou se a Target está negociando um acordo de leniência, isso incentiva ou desincentiva o comprador na visão dele de olhar risco? Esse foi interessante porque quando fala de uma Target ou de um grupo controlador de Target que já tem uma leniência assinada, a gente vê ali que 62% dizem que o investidor tem propensão a seguir com o deal. Ou seja, o assunto já está mapeado, já está ali na mesa, já se sabe quanto, o que né, enfrentou ali, quais são os atos lesivos que foram reportados. Então, tem um acordo de leniência assinado, o investidor ele se sente mais seguro de continuar. Por outro lado, quando está nessa etapa anterior de negociação, então você está negociando, mas ainda não tem um acordo. A propensão maior aqui, né, 82%, é do comprador desistir. Isso eu posso falar para vocês, a gente seguiu no escritório com um caso exatamente nessa situação. Então, empresa, a gente estava negociando uma leniência,
como é que funciona, né? Quando você está negociando uma leniência e você precisa abrir a leniência para um potencial comprador. A gente avisa a comissão negociadora, fala, olha, a empresa está sendo colocada à venda, tem potencial comprador, a gente precisa dar o disclosure. A comissão nos dá uma autorização, a gente senta com o potencial comprador, com NDAs assinados por todos os advogados, e a gente conta, então, o que está acontecendo. Nesse caso que a gente enfrentou no escritório, estava em negociação, a gente não tinha ainda a minuta de histórico de conduta, então, assim, não estava ainda claro e definido quais eram os atos lesivos que seriam o objeto, a gente não tinha sequer valor. Então, você imagina, você senta para o advogado comprador, você fala, olha, estamos negociando uma leniência. Ah, tá bom, quanto? Não sei. Mas que atos lesivos? Também não sei. Né? O comprador ali fala, você pode me dar alguma coisa por escrito? De jeito nenhum. Né? Então, assim, nesse caso, 2 potenciais compradores pularam fora do nosso deal. O terceiro, ele começou a auditoria antes de assinar a leniência, e aí a leniência foi assinada no meio do caminho. A gente volta para a CGU, pega a autorização, tivemos autorização, e aí você senta com o comprador, você não pode entregar nenhum tipo de documento, mas a gente senta com eles numa sala e conta com mais detalhes. Muitas vezes eles podem até ler o histórico de conduta, tirar notas. Mas, então, depois que o comprador, né, viu ali que já tinha um valor definido, quais eram os atos envolvidos, clientes envolvidos, ele se sentiu na confiança e a gente conseguiu fechar o deal. Então, a gente achou interessante também esse dado aqui, que mostra o que acontece na prática. Cláusulas de indenização, as famosas. Né? Eu acho que, diferente de outros tipos de contingência, que numa auditoria a gente consegue ter uma estimativa. Antes de eu trabalhar com compliance, eu era uma advogada de M&A, a gente consegue ter pelo menos o cheiro ali, né? Ações trabalhistas, fiscal, você consegue ter um cheiro do valor da contingência. Contingência para violação da LAC é praticamente impossível quando você não tem um ato concreto na sua frente, né? Como é que você vai definir o valor daquela contingência? Então, a gente perguntou, né, como é que eles têm lidado com a questão de cláusulas de indenização, e a gente vê um número interessante aqui, né, de maioria, 53%, dizendo que, para violação, né, no M&A, você tem ali o vendedor, ele vai declarar, nunca violei a LAC. Se isso aparecer no futuro, né, ou seja, aquela declaração que ele deu se tornou caída, né, perdida, ele então vai ficar responsável por pagar qualquer valor que for decorrente daquela violação. Então, a gente tem uma maioria de empresas aí negociando com relação à violação de LAC. Não se coloca limite de valor, não se coloca limite de tempo, né? Quase um cheque em branco. Então, olha, se aparecer alguma coisa que foi durante o tempo que você era controlador dessa target, a conta é sua. A gente tem visto pelos 53 que isso tem sido bastante aceito. E aí outros aqui, 44 também mais, colocaram aqui que o limite a ser indenizado, ele vai de caso a caso e tudo mais. Mas, enfim, a gente vê que isso, então, alguns anos atrás, quando você sentava com vendedores e falava que ele não vai pôr limite nenhum de valor e de dados, a gente até conversou isso ontem, né, Lucas? Eles olham e falam, como assim? Né? Eu vou assinar uma coisa que eu não sei quanto eu vou ter que pagar. Hoje em dia já tem investidores que ou é isso ou tchau. Né? A gente não aceita seguir. Aqui, um pouco mais rápido, foi um pouco a percepção dos respondentes. Né? Então, nós perguntamos aí, as empresas, no geral, se preocupam com a LAC, não se preocupam com a LAC, e quando inclui esse escopo na due diligence, é apenas pro forma? E aí, somando aqui, né, a primeira e a segunda linha de quem discorda, o 14 com o 40, a gente tem aí 54% de alguma forma discorda, né, de que a auditoria de LAC é colocada só pro forma dentro de um processo de auditoria como um todo. E perguntamos também se o encerramento da Lava Jato diminuiu a preocupação das empresas com a LAC quando estão negociando o M&A. E a gente pega também as últimas 2 linhas, né, que concordam em parte ou totalmente. A gente tem aí o 28 mais 23, a gente tem 51% também, a maioria dizendo que, de alguma forma, sim, o final da Lava Jato impactou um pouco, né, a preocupação das empresas com violação da LAC. Indo para programas de compliance, nós perguntamos, né, para o comprador, qual que é o nível de preocupação do comprador com relação a implementar um programa de compliance na target depois do fechamento. Esse foi um dado interessante também. A gente pegou aqui, né, a grande maioria, pegando o médio
e que é a segunda linha média e a última, que é difícil dizer, as variações de setor são grandes, a gente vê que a preocupação depende do setor, né? Somando aqui o 47 com 12. Então, a gente achou interessante também, né, essa visão. Olha, dependendo do setor, importa mais ter um programa de compliance do que de outros setores. E aí, entrando nos setores, né, nós perguntamos também, né, se o impacto de violação de LAC, se ele é impactado, né, conforme o mercado e nacionalidade do investidor e do comprador. E aí os números aí estão bem claros, né? Então, dependendo do setor da economia ou da nacionalidade, tanto do investidor, quem está comprando, tanto do controlador, quem está vendendo, impactam sim quando você está olhando para riscos de LAC. Dentro dos riscos, os brasileiros eles colocam como os principais setores com maior risco de violação da LAC, eles colocam como óleo e gás e infraestrutura, em primeiro, saúde e indústria farmacêutica como segundo e transporte como terceiro. Para os estrangeiros, óleo e gás e infraestrutura também em primeiro lugar, defesa, mineração e construção em segundo lugar e produtos industriais como terceiro. Então, a gente tem aí infraestrutura, óleo e gás como sendo o campeão, mas a gente vê aí uma diferença quando a gente passa para os outros lugares. E perguntamos também, por fim, qual que é a nacionalidade, né? Qual é a nacionalidade dos países mais preocupados com relação a riscos de violação de lei anticorrupção. Estados Unidos ganhou com um número grande à frente, seguido do Reino Unido e, por fim, Alemanha. Vamos lá. Estágios da operação. Aqui a gente perguntou dentro dos estágios, né, de M&A. Então, você tem a parte da auditoria, depois você tem a parte que você vai negociar o contrato, as cláusulas. Então, a gente perguntou da auditoria, né? Então, os respondentes eles colocam lá 84%, a grande maioria. Para eles é mais comum você identificar uma potencial violação da LAC durante uma auditoria bem conduzida do que após o fechamento da operação. Então, aqui, eu acho que quem trabalha na área, pelo menos já enfrentou alguma vez na vida, eu sei que eu já enfrentei. Às vezes você está num processo de auditoria e o pessoal do Corp chega para você e fala, não, auditoria de compliance, essa daqui vai ser bem en passant, a área de compliance tem 3 perguntas. Aí você olha e você fala, como que eu vou descobrir alguma coisa com 3 perguntas, né? Mas aqui a nossa pergunta foi um processo de auditoria bem conduzida. Então, a gente tira aquelas auditorias mais superficiais e a gente está falando, de fato, de uma auditoria aí passando por grandes etapas, testes de transação, entrevistas com áreas diferentes da target. Então, se a auditoria for bem conduzida, a chance de você descobrir ali uma violação é maior. Então, dentro das áreas, a gente vê aí como 77% respondeu que a auditoria, de fato, é a área principal ali quando você está lidando com o risco de LAC. 65%, a negociação, né, das declarações e garantias, né, que é quando o vendedor vai declarar que ele nunca violou a lei anticorrupção relacionada à target. E, por fim, aí, com 44%, na hora que você senta para negociar as indenizações. E aí, que interessante, aí isso já dando um recadinho para o Marcelo, 97% dos respondentes acreditam que é positivo ter um guia, né, que oriente como seria uma auditoria, né, que passos mínimos ou necessários deveriam ser tomadas uma auditoria de compliance para que, se isso fosse levado à autoridade, a autoridade tenha ali a confiança de que o comprador, de fato, ele olhou o que precisava ser olhado com cuidado e não fez só uma auditoria ali, né, para inglês ver. Então, o guia, então, ele aparece aí como campeão aí de todo mundo falando que seria importante ter o guia. E aí, por fim, a gente tem o período de reporte, né? O Safe Harbor, como o Thiago falou, são 6 meses. A gente perguntou qual que é o período de reporte que seria ideal, né? Então, você olhou a auditoria, você descobriu ali um cheiro de alguma coisa, comprou mesmo assim. Se você tiver que reportar para a autoridade, qual que é um período? E aí a gente tem aqui 64,5% falando 12 meses contra 6 meses, 32%. Isso é interessante, porque na auditoria,
é diferente de uma investigação, né? Você não está dentro da empresa, você não tem acesso aos funcionários para entrevistas da forma que você faria numa auditoria. Você não tem caixa postal, né? Então você não tem acesso ao sistema de pagamentos da empresa. Então você tem uma série de limitações. Então a auditoria, ela aparece naquele momento assim, você identifica que tem um problema, uma vez que você compra, que você está dentro, que você tem acesso geral à empresa, é o momento que você vai de fato organizar as evidências para você levar isso para a autoridade de uma forma organizada e com evidências ali, né, que mostrem, de fato, que ocorreu uma violação. E aí, a gente perguntou também, né, a última pergunta aqui, se tivesse um ato normativo no Brasil semelhante ao Safe Harbor americano, isso traria mais segurança jurídica nos M&As, ou seja, né, incentivaria investimento no Brasil e compra, né, de empresas? E a gente vê aí que a grande maioria também, né, 48%, sim, sem dúvida, né, um ato normativo regulando isso daria mais segurança jurídica e, portanto, investidores teriam, né, mais chance de compras no Brasil, e positivo a depender de como as regras são implementadas, mas acho que também aí é positivo. E aí, por fim, a gente tem as principais conclusões que a gente tira, né, de todas essas informações. Então, a pesquisa mostra, né, como eu falei aqui, um alto impacto, né, de LAC dentro das operações de M&A, inclusive com muitos casos de deal breaker, operações que não seguiram por conta de potenciais riscos de violação da LAC identificados na due diligence. Então, a gente acha que um ato normativo criado nesse sentido, que desse uma proteção para o comprador, ele não só cria segurança jurídica, mas como ele também vai incentivar as operações de M&A no Brasil. Outra conclusão que a gente tira, né, que um ato normativo também daria um auxílio ao enforcement e implementação de programas. Então, tanto enforcement, porque na hora que o comprador vai lá e relata o que ele descobriu na target, a gente está passando para as autoridades informações para que eles vão atrás também, né, agentes públicos envolvidos, outras empresas. Então, ele vai ser munido dessas evidências para que eles também tomem as medidas administrativas ou judiciais necessárias, e também incentiva a empresa compradora, com um bom programa de compliance, a pegar ali com um programa de compliance não tão bom, e incorporar aquilo, né, integrar a sua cultura à empresa. Então, a adquirida vai, então, né, começar a ter um programa de compliance mais robusto. Impacto nas due diligence, então a pesquisa mostra a due diligence como o principal momento ali que você identifica, mas, como eu disse aqui, não vou repetir novamente, mas a due diligence tem que ser uma due diligence apropriada, para você conseguir ter o cheiro ali de que alguma coisa está errado, e aí na compra, com esse período posterior para você reportar, é o momento, então, que você já dentro da empresa, você vai conseguir ter acesso às informações para que você, então, monte o seu case para levar para as autoridades. Tempo de reporte de 2 meses, então, também, acho que quem trabalha na área sabe que 6 meses numa auditoria, numa investigação, é assim, né? Piscou, acabou. Então, 12 meses seria aí o período para organizar isso tudo, para levar para a autoridade. E, por fim, o guia de orientação, né, 97% dos respondentes acham que seria importante ter um guia que mostrasse o mínimo necessário que a CGU, então, considerasse como uma due diligence bem conduzida dentro de um processo de M&A. Bom, terminamos o dado da pesquisa. Marcelo, queria saber as suas primeiras impressões quando você, então, vê os dados da pesquisa. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Por favor. Esse reloginho que está aqui assustando a gente, ele é só o tempo regulamentar, tá? A gente já negociou os acréscimos e vai ser igual a Copa do Mundo de 22, né? O relógio está em... Eu fui correndo, são né? 20, eu olhava para o tempo, eu dei uma são 28 de tempo regulamentar e 20 minutos de acréscimos, tá? Boa. Tá ótimo. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Renato, cumprimentar também a Priscila, cumprimentar o Tiago, o Lucas aqui também fazem parte da mesa. Satisfação estar aqui com vocês. Antes de falar diretamente sobre o resultado da pesquisa, só fazer alguns comentários breves sobre como é que a gente pensa a perspectiva de adoção de novos normativos, né, de como é que a gente pensa a implementação da LAC. Até aproveitar para fazer algumas considerações que eu não fiz na minha fala de abertura de manhã. Eu acho que quando o Paulo aqui falou que estava chateado com o Palmeiras, eu estava tão feliz com o meu Botafogo de ontem que eu acabei me esquecendo de alguns pontos. Mas só assim, eu sei que muitas pessoas que já me ouviram em outros eventos, acho que pode ficar um pouco repetitivo, mas acho que é um mantra que vale a pena ser repetido, inclusive
para que as próprias pessoas da CGU levem isso como uma cultura nossa mesmo de aplicação da lei anticorrupção, né? A lei anticorrupção, eu vejo ela como uma grande força normativa de condução de bons comportamentos, né? Então, a gente não está preocupado aqui com a aplicação de multas astronômicas, com instauração de processo. O que a gente quer é que ela crie uma estrutura de incentivos voltados a bons comportamentos. E aí, quando a gente olha para a lei, a gente vê que ela caminhou muito bem em criar, por exemplo, né, o incentivo para fazer o certo pelo receio da sanção, que vale a pena, né? Mas cria também as regras de dosimetria para levar em consideração quem tem práticas de integridade, cria o acordo de leniência, mas a gente vê também que tem uma série de outras lacunas que a gente precisava preencher, porque determinados tipos de situação a gente precisa incentivar que as empresas adotem um caminho correto e muitas vezes a lei não trouxe a estrutura de incentivos necessárias, né? E a forma como a gente tem trabalhado isso na CGU é sim pensar em futuras alterações na legislação, mas enquanto isso não acontece, ver o que a própria legislação nos permite de espaço para a gente trazer normativos infralegais. Aí eu faço aqui referência, por exemplo, ao julgamento antecipado, depois sucedido pelo termo de compromisso, que foram gaps que a gente foi vendo ali que a lei acabou não trazendo, mas que a gente entendia que a norma comporta. Eu só ia fazer um gancho com a parte que acabei não falando na parte da de manhã, é que muito do que a gente pensa em termos de como que a lei tem que ser aplicada e qual é o papel do Estado em motivar um comportamento íntegro junto ao setor privado, a gente conseguiu transportar com muito êxito para o plano internacional. E aí a Cris, até ela no painel dela, fez bem aqui a complementação do ponto que eu não tinha falado na minha abertura, mas para reforçar para vocês o convite a lerem os documentos que nós conseguimos aprovar no âmbito do Grupo Anticorrupção do G20. São 2 documentos que eu chamaria mais atenção. Um é uma declaração ministerial, é um documento que o grupo não conseguia emitir há 2 anos, porque ele depende de consenso. E pensa um negócio difícil conseguir consenso, porque eu já tinha participado de fóruns internacionais que era consenso -1, que é aquela ideia assim, só um não quer, passa do jeito que está. Lá é complicado, viu, Thiago? Porque assim, um ano inteiro era assim, a pessoa falava, não, esse ponto eu não quero. Aí a gente, não, então tá bom. Aí vinha outra delegação e falava, não, mas eu só assino se tiver esse ponto. Eu falei, é realmente bastante desafiador chegar ao consenso, mas conseguimos. Eu ia falar que nessa declaração ministerial, alguns pontos que são bem interessantes aqui para as pessoas que trabalham com área de compliance, investigações. Um parágrafo específico que fala de que os países do G20 reconhecem a importância da integridade junto ao setor empresarial, e aí o salto de qualidade que nós damos é que integridade empresarial não é só tratar casos de corrupção, mas é também levar em consideração riscos de outra natureza, como o impacto socioambiental, trabalhista, direitos humanos. Então, eu acho que essa é uma perspectiva mais ampla que a gente queria dar, já aqui no âmbito nacional. Nós fomos solicitados por várias organizações internacionais que a gente conseguisse colocar isso, porque me parece ser uma tendência muito grande desse leque mais ampliado de perspectiva, que acredito que faz todo sentido. O segundo documento, e esse foi o que a Cris fez menção, tradução livre aqui, ele é o Princípios de Alto Nível para Incentivos à Integridade no Setor Empresarial. Então, o que esse documento faz? Um documento de mais ou menos 4 páginas, e ele fala qual é o papel do Estado junto ao setor privado para que o setor privado se sinta motivado a ser mais íntegro. Então, ele parte de algumas premissas, que foram até muito bem colocadas aqui pelo próprio Paulo na abertura dele, de dizer o seguinte, se há um consenso que integridade é algo necessário na nossa sociedade, integridade também tem que ser transformado em algo que seja um bom negócio. Então, acho que essa é a principal missão do governo, é como que eu transformo a integridade sendo um bom negócio para as empresas. Né, que não seja só um ônus, que não seja apenas um algo a mais, um peso para elas, mas, na verdade, como é que aquilo pode se transformar em benefício efetivamente econômico, né? Que a gente sabe que os negócios vão ser melhor conduzidos no longo prazo, tudo, mas as empresas também precisam ver isso no impacto imediato, esses benefícios têm que ser sensibilizados ali. Então, essas premissas são estabelecidas nesse documento e dá um passo além, dizendo o seguinte, qual o papel do Estado nesse sentido? Estabelecer, sim, legislações que responsabilizem efetivamente as empresas de forma justa, transparente, proporcional, etc. Mas ele tem que ir além. Aí vai muito ao encontro dos anseios aqui do que a pesquisa identificou, que é papel do Estado também ser claro no que ele exige das empresas,
ele ser claro qual é o tipo de prática que é permitida, qual é o tipo de prática que não é, que o Estado tem que emitir guias, orientações, reconhecer boas práticas e, principalmente, aí um dos motivos que a gente também está aqui, porque a gente acredita nessa prática, é que a regulamentação, o que o Estado faz, tem que ser um desenho desenvolvido de forma compartilhada com quem é alvo dessa política. Eu até achei interessante, uma das últimas perguntas ali, né? Seria interessante ter uma regulamentação sobre isso? A primeira, com certeza, né? Sim, 42. O segundo, que eu acho que é 48, 46, né? Depende do que vem aí, né? Que é o receio, assim. Com certeza seria bom uma boa norma, né? Se vier uma norma ruim, com certeza não seria interessante. Exatamente, me mostra, eu falo se tá bom ou não. E aí, reforçando aqui agora, já indo direto ao tema, o porquê da gente ter buscado aqui o IBRAC, né, e ser quase uma busca mútua, né, Rafael? A gente fala o seguinte, o que a gente pode trabalhar em conjunto para a gente poder avançar nessa missão da CGU de aplicação da lei anticorrupção e, principalmente, de mudança de comportamento. Fruto de que a gente reconhece que esse trabalho de forma construtiva pode chegar num resultado bem mais exitoso, e principalmente aí é o meu gerenciamento de riscos, né? Eu morro de medo da gente soltar uma norma, um guia que não faz o menor sentido, né? O cara olha e fala assim, pô, mas que trabalho ruim, né? E quando a gente, na verdade, trabalha em conjunto, eu acho que eu minimizo muito esse risco de sair uma norma que não faça sentido ou que seja ruim. Então, aí, conversando aqui com os colegas do IBRAC, com outros, né, especialistas no tema, a gente já tinha feito uma evolução aí junto numa outra iniciativa com a FGV, de tentar preencher uma lacuna do que a gente vê hoje na legislação, que a gente entende que, olha, a estrutura de incentivos da lei hoje, para estimular o autorreporte voluntário, ela é baixa. Tá? Então, a gente não tem, falando diretamente, que é uma plateia bastante de especialistas, né? Nós não temos instrumentos, por exemplo, de uma leniência que isenta de multa, a gente não tem um declination, como é o DOJ, e aí a gente desenvolveu, junto com a FGV, um grupo de estudos que trabalhou bastante essa matéria, produziu um documento trazendo alternativas legislativas e infralegais, que a gente poderia implementar esse modelo, tá? E aí, nesse seio que a gente pensou assim, poxa, o que mais que a gente poderia trabalhar nesse assunto? E aqui não há nenhum tipo de demérito nosso falar que a gente se inspirou bastante na política que o DOJ soltou, né, do Safe Harbor. Eu, inclusive, reli recentemente a declaração que foi feita no anúncio, né, da política, e já faço um disclaimer desde já, que pode ser que eu copie aqui, intuitivamente ou não, muitas das falas que o DOJ fez lá, porque reverbera com o que a gente pensa aqui também, né? Então, assim, quando eu olho aqui para a pesquisa, e aí também fazendo um disclaimer que eu acho que é importante, reconhecendo a nossa limitação de conhecimento sobre o mercado. Então, assim, a CGU não é um órgão regulatório que atua na fiscalização de aquisições e fusões e esse tipo de transações societárias. Então, a gente também tem que reconhecer um pouco aqui o nosso desconhecimento dessa área e que uma regulamentação que a gente emita sobre isso, de novo, tem que beber da fonte dos especialistas para que isso faça sentido. Mas, quando a gente olhou para essa oportunidade de fazer esse diálogo com o IBRAC, fez muito sentido para mim a seguinte ideia. Olha, se a gente pensa que essa lei tem que ser um motor de boas práticas de integridade, a gente tem que estar estimulando que cada um dos quesitos lá do programa de integridade que a gente exige das empresas, eles sejam colocados em práticas e funcionem. E sempre foi um dos pilares do nosso programa de integridade é saber se a empresa tem uma política de devida diligência em aquisições e fusões. Então, que cenário melhor para saber se essa política funciona ou não, num cenário concretamente aí de uma aquisição ou de, enfim, qualquer tipo de operação societária nesse sentido. E aí, eu me recordo de um dos casos, aí uma das perguntas que foram feitas é se os advogados aqui, né, os especialistas, se depararam com algum caso em que foi cancelada a venda porque descobriram um caso, né? E eu me recordo de um caso de acordo de leniência que eu negociei pela CGU, que foi o seguinte cenário, né? O acordo foi assinado, mas não vou declinar os detalhes, porque essa parte não constou do escopo do acordo. Mas é uma empresa estrangeira, sentou para fazer um acordo conosco sobre um fato ocorrido numa das suas subsidiárias aqui brasileiras. Tá? No contexto da negociação, ela trouxe notícia para a gente, dizendo que ela tinha suspeita de que uma empresa que ela tinha recentemente acabado de adquirir também tinha cometido estava envolvida num caso de lei anticorrupção.
E a gente pediu, né, que ela investigasse, trouxesse os fatos para a gente, tudo mais. Naturalmente, como bons advogados que eram, perguntaram para a gente quais seriam as consequências se eles reportassem aquilo, como é que traria e tudo mais. Eu falei assim, olha, pela legislação, nas regras de sucessão aqui, a empresa, né, como no caso era uma incorporação, não, perdão, era uma casa era aquisição do controle direto mesmo, a empresa seria dona da outra aqui. Você vai ter que responder, vai ter que pagar a multa e tudo mais. Ela, poxa, mas eu comprei, a empresa fez o fato preteritamente, eu vou ter que assumir esse ônus? Eu falei assim, sim, a lei trouxe essa legislação, tudo. Bem, consequências posteriores disso, não vimos a investigação, qual foi. A empresa disse que não tinha encontrado nada, que não tinha como divulgar as investigações e cancelou a compra da empresa. Então, assim, eu tenho uma grande suspeita de que encontraram algo de bastante errado. Eles não estavam obrigados a nos reportar nem nada nesse sentido, mas eles cancelaram o negócio. Tudo indica que realmente isso pesou na decisão delas de desfazerem o negócio. E aí o que me levou a pensar poxa, nesse cenário, não era justamente esse tipo de comportamento que a gente gostaria, não de cancelar o negócio, mas o negócio de que vem uma empresa que tem boas práticas de integridade e adquire outra que não tem. Não é isso que a gente quer incentivar, seria um cenário ótimo, né? Que a empresa viesse, comprei, agora sim eu vou levar junto com o meu know-how de business e tudo mais, também minhas práticas de integridade para implementar. Então, para a gente, assim como foi feito lá no DOJ, de novo bebendo muito da inspiração deles, nos faz sim muito sentido a gente pensar em algo nesse cenário. Tá? E aí, Renata e Tiago, agradecendo de novo a parceria do IBRAC, esses insights que vocês trazem a partir dessa pesquisa aqui, reforça muito a nossa necessidade de tentar preencher essa lacuna. Eu acho que já direciona alguns caminhos, tem algumas etapas seguintes da nossa parceria, né, que a gente vai poder conversar um pouco mais para trazer insumos do que seria uma regulamentação a esse respeito. E de pronto, assim, o que eu posso antecipar para vocês que são um dos nossos projetos a serem conduzidos no primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que deveria até ter feito isso na abertura também, porque eu acho que é um spoiler bom, assim, né, na minha perspectiva. O que a gente está planejando? Tá? A gente tem uma demanda, isso foi inserido dentro das nossas prioridades para o ano que vem, da gente construir uma agenda de atualização normativa em torno da lei anticorrupção. Tá? Isso envolve ter um diálogo com os especialistas, com a academia, enfim, com todos relacionados a essa matéria, para identificar quais seriam os pontos de atualização da lei, e aí isso culminaria no encaminhamento de um projeto de lei para o Congresso, ou eventualmente a apresentação de alterações a algum projeto que já esteja em curso. Mas, paralelamente a isso, nós fazermos um levantamento de quais aspectos normativos que a gente precisa ou atualizar ou que a gente precisa inovar. Tá? E está, sim, já no nosso roadmap aqui, a gente trabalhar a hipótese do declination, é um anseio muito grande nosso, já não é de hoje. Aqui é algo que eu gostaria de ter levado adiante no âmbito da CGU ainda neste ano, mas eu acho que não é mistério para ninguém que a gente passou por algumas dificuldades este ano que não estavam previstas. Discussão no STF relacionados ao acordo de leniência, algo que a gente está superando. Eu acho que, inclusive, vem reforçar essa pauta também, assim que a gente tiver uma decisão final sobre a matéria. A questão da greve da CGU também impactou bastante nos últimos meses os nossos trabalhos, mas a gente vai trabalhar nessa frente em relacionado ao declination e a gente pensa também em construir uma agenda normativa, uma portaria, um regulamento acompanhado de um guia relacionado a como que a gente cria esses períodos aí de safeguard, né? Assim, onde que a empresa ela tem um período de graça ali, onde ela pode nos informar que identificou algum tipo de indício, algum tipo de fato relacionado à LAC no período ali de aquisição. A gente abrir a possibilidade que aquela seria uma situação em que a empresa não responderia por aquele ato. Algumas premissas que me parece que assim, estão presentes no DOJ que a gente teria que trazer para cá também como algumas proteções nessa linha. Naturalmente, a gente teria que enfocar muito quais foram os passos de remediação adotados nesse processo.
Ou seja, identificar quem são as pessoas que cometeram aqueles atos ilícitos, que elas sejam encaminhadas para a responsabilização individual delas, acho que é algo necessário. Se a empresa, com aquela prática ilícita, incorporou algo para o patrimônio dela, ou seja, ela conseguiu um contrato, aquilo gerou algum tipo de lucro para ela, que está incorporado no patrimônio, isso teria que ser restituído, né, como se fosse um disgorgement, ou no português mesmo, a nossa restituição. Mas a empresa ficaria isenta, aí sim, acho que para ser algo que me parece que geraria estímulo suficiente de uma multa punitiva, porque não me parece ser o tipo de comportamento a ser reprimido, né? E tal como as outras sanções, como idoneidade ou publicação extraordinária. E alguns outros tipos de restrições naturais nesse cenário, né? A gente não pode estar diante de um caso em que a empresa foi adquirida simplesmente com esse objetivo, né, de sanear essa situação, né, o que seria praticamente uma fraude aí, na operação. Mas acho que a gente tem sim um campo fértil. Tá? Naturalmente, hoje eu não consigo falar se a CGU vai publicar ou não, porque eu tenho que passar isso por várias instâncias, inclusive internas, mas o nosso roadmap é começar esse debate de forma, acho que já começa, né? Aqui desde já começou há algum tempo, né? Mas a gente publicizar ainda mais algum tipo de minuta para a gente colocar para discussão, consulta pública, promoção de alguns eventos e debates para a gente avançar nessa pauta. Então, acho que essa é a primeira reação aí, Renata, assim, provocação recebida, tá, da pesquisa, surtiu efeito e espero que a gente consiga avançar nessa temática no primeiro semestre do ano que vem. Tá bom? Excelente. É super importante e gratificante, né, notar esse movimento. Eu acho que é de ser muito elogiado, né, da abertura da CGU a receber subsídios a respeito do trabalho. E essa transparência com que você, Marcelo, e aí, obviamente, né, usando o seu nome para agradecer também toda a equipe da CGU que tem essa abertura para o diálogo. E aí, pensando um pouquinho na visão da indústria, Priscila, você tem uma posição muito privilegiada de estar liderando a principal entidade, né, de representação das empresas, dos fundos de private equity, né, que são os investidores mais de natureza financeira, né, e de venture capital, que são um grande motor da economia, né? Se você olha hoje, algumas das empresas com as maiores capitalizações de mercado no Brasil hoje são empresas que 15, 20 anos atrás sequer existiam, né, e que foram startups e receberam capital de risco em algum momento da sua história para poder se alavancar. Como que a lei anticorrupção mudou as decisões de investimento nesses dois mercados que eles são digamos, uma subespécie, né, dos M&As? Não, antes de mais nada, queria agradecer o IBRAC, Thiago, Renata, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu acho que sempre que eu falo sobre a importância da indústria de capital privado, eu gosto de dar um passo para trás e explicar quão relevante essa indústria é para a economia brasileira, que eu acho que a gente acaba não percebendo, né? A gente, quando pensa em mercado de capitais, pensa muito em bolsa, né? E, no fundo, existe um outro mercado muito maior, que é a indústria de capital privado, que hoje entra desde compra de ações de startups, até processos de profissionalização, até crédito privado, operações de infraestrutura, de real estate, e tem trabalhado insistentemente nos últimos anos para expandir as criações de CVCs, dos corporate ventures, dentro de grandes organizações. Então, é uma indústria bastante grande. A gente tem sido responsável, dentro da indústria, por alocação em números muito importantes de companhias. Então, dou alguns dados para vocês. Nos últimos 15 anos, mais de 65% das empresas que abriram capital na Bolsa tinham ou tiveram, em algum momento da sua estrutura, pelo menos um fundo, uma gestora por trás da sua estrutura de capital. Em muitos casos, vários desses fundos, né? Companhias, elas vivem esses ciclos de investimentos, então elas ficam com um fundo, depois vão para um outro, depois entra um terceiro, às vezes um quarto, às vezes até um consórcio de fundos. E a gente tem atuado como indústria em todos os setores da economia. E eu vejo um pouco essa variação em relação a setores, Renata, até fazendo aqui algumas considerações em relação ao resultado da pesquisa. Na indústria de capital privado, a gente trata
desde infraestrutura, óleo e gás, saúde, educação, serviços, varejo, da mesma forma, tá? Um pouco porque tem, acho que um processo de investimentos por trás que é bastante mais robusto. Ela é uma indústria que participa de quase tudo do dia a dia de vocês. Acho que o brasileiro repara pouco como que isso funciona, desde onde você estaciona seu carro, como que você veio para cá de Uber, que tipo de plataforma e app você está usando no seu celular, onde você faz compra de alimentos, onde você faz compra para o seu pet, que escola que seus filhos vão, a roupa que você está vestindo, os sapatos que você está vestindo. Assim, basicamente, quase tudo que nós, brasileiros, usamos no dia a dia tem capital privado por trás. A boa notícia, eu acho que nessa história toda, e é uma indústria que continua alocando capital, é uma indústria que passa por altos e baixos com ciclos, na verdade, econômicos, câmbio, juros, toda essa dinâmica macroeconômica impacta, de alguma forma, a alocação de capital, mas é uma indústria que tem consistentemente investido no Brasil. É uma indústria de longuíssimo prazo, então eu brinco que as pessoas comentam muito, né, a gente olha muito em jornais um pouco, nos últimos 3 meses teve um volume de entrada de capital estrangeiro no Brasil de X bilhões de reais, e eu fico pensando, quando vem essa quantidade de capital para a indústria de capital privado, esse é um dinheiro que vai ficar aqui por 10 anos. Ele não pode existir daqui a 2, 3 meses, vamos liquidar a posição na Bolsa e o dinheiro sai todo. Do mesmo jeito como ele entra, ele sai, que é um pouco da dinâmica de mercado de capitais e faz parte, acho que tem espaço para isso. Mas a indústria de capital privado, ela traz um capital para o Brasil que permanece aqui. E tem sido muito importante no processo de desenvolvimento de governança junto a empresas. O Brasil é um país bastante empreendedor, a gente tem bastante companhias familiares, empresários e empreendedores que montam os seus negócios, mas empresas com uma governança ainda muito familiar. E essa indústria tem ajudado bastante na profissionalização e na implementação de uma série de itens de governança junto com essas empresas. Um desses itens importantes de governança passa por aspectos de compliance. Acho que esse é um ponto muito relevante. Então, já entrando um pouco no tema, então a gente investe buscando implementar uma governança mínima, desde como é que você faz políticas de contratação, como é que você faz políticas de relacionamento com fornecedores, como é que você faz com clientes, como que compliance trabalha em todas essas frentes e, indiretamente, como que a gente pode melhorar processos e práticas para implementar. Eu gostei muito da sua posição, Marcelo, em relação à criação de leis e de normas que buscam incentivar a performance correta, né? O fazer o certo. Eu acho que muito do que a indústria tem feito de capital privado nesses processos de investimentos passa em ter certeza que a gente implementa o correto nas companhias e cria uma cultura de seguir leis, seguir regras, seguir normas bastante importante. É uma indústria que está investindo no Brasil há 30 anos. A gente tem hoje uma regulamentação do ponto de vista de investimentos de capital privado que não deixa aquém nenhuma das grandes regras do ponto de vista de estado da arte de processos para a alocação de capital, o que permite com que gestores possam captar dinheiro institucional, tanto aqui no Brasil quanto fora, para esse segmento. Mas, até pela característica do perfil dos investimentos que a gente faz, tudo que é relacionado à LAC, tudo que é relacionado às regras internacionais, acaba sendo um pré-requisito da indústria. Então, isso tem, eu vejo com muito bons olhos tudo que a gente está discutindo, porque, de uma certa forma, sempre teve um advocacy dos players da indústria, né? Eu, como gestora, fazendo alocação de capital, quando eu vou buscar uma companhia para investir, falo, olha, a gente precisa seguir essas regras todas. E há 15 anos atrás, quando a gente tocava um pouco nesse assunto, muita gente falava, mas de onde vem isso? Por quê? Não, porque isso a gente não aloca o capital. E o principal motivo é porque os nossos investidores requerem que a gente tenha um processo de monitoramento, um processo de identificação de controles de compliance, um processo que proíbe qualquer
prática de anticorrupção e que você possa ter canais de denúncia para entender quando isso acontece, consegue monitorar, consegue implementar processos de sanções corretas junto às investidas quando acontece. Então, assim, tem todo um processo que é feito do ponto de vista de processo de investimentos que, para conseguir alocação de capital e apetite de investidores para o Brasil, a gente tem que seguir. No Brasil existem quase todos os grandes fundos globais, e a gente vai ouvir um pouquinho do Lucas aqui, um exemplo disso. Eles têm operação no Brasil. Então, seja porque eles têm um escritório aqui, ou seja porque eles já fizeram uma série de investimentos em diversos setores. E o processo de investimentos, quando você leva uma operação para um processo de investimentos num comitê de investimentos, normalmente ele leva em consideração não apenas a oportunidade de investimento no Brasil, mas uma oportunidade de investimento nos Estados Unidos, uma oportunidade de investimento no México. O comitê de investimentos é o mesmo, as perguntas que são feitas são as mesmas. Os pré-requisitos de processos de diligência, os pré-requisitos das avaliações que têm que ser feitas e o pré-requisito de mapeamento de risco daquela alocação de capital, ela não pode ser diferente só porque a gente está falando de Brasil. Então, é uma decisão muito mais global hoje. Os players e os fundos globais seguem esses padrões. E os gestores locais, que tem muita gestora local no Brasil, elas, para conseguir ser competitivo no processo de levantamento de recursos, no processo de fundraising, tem que seguir as mesmas práticas dos internacionais, porque senão o investidor fala, olha, eu tenho que decidir com quem que eu vou alocar. Eu vou alocar com uma gestora nacional que tem operação exclusivamente no Brasil, ou vou alocar com uma Brookfield internacionalmente. Assim, o investidor é o mesmo, o cheque vem do mesmo bolso, de uma certa forma. Então, toda essa dinâmica de avaliação de estado da arte, a gente acaba seguindo aqui também, ainda que talvez não tenha uma regra específica que fale que você tem que fazer. E lá na BVCAP, que eu estou já na associação há alguns anos, trabalhando com vários players da indústria para criar melhores práticas e propor melhores práticas, a gente tem trabalhado com uma série de manuais, uma série de guias, Renata, nesse sentido, as nossas guias em relação a como é que você... a gente tem guias de due diligence em gestoras, como é que você identifica aonde você quer colocar dinheiro, o que você tem que perguntar, que tipo de coisa você tem que olhar na gestora. Tem um pedaço sobre compliance, anticorrupção, ESG, como é que você identifica quando você está conversando com uma gestora as práticas que ela tem e como é que você avalia que elas são colocadas em prática, que as regras das práticas e os guias ali propostos são realmente implementados. A gente tem outros guias e outras sugestões para a indústria do que se refere à alocação de capital. Como é que você faz num processo de M&A, que tipo de profundidade você olha para a diligência, como que você faz... qual é a atenção que é dada para a compliance, Assim, não pode ser só 3 perguntas no processo de diligência, normalmente é feito separado, quais são os gatekeepers ou quais são os red flags que são identificados numa diligência que fariam com que você tivesse que se aprofundar ainda mais nesse estudo e tentar entender um pouco mais o que pode ser feito. E, em muitos casos, a indústria, por ter essa preocupação ainda hoje muito forte com padrões internacionais, em muitos casos, algumas identificações de riscos acabam se tornando realmente deal breakers. Então, eles acabam sendo o que o Lucas chamou de pull the plug, bastante importante. Você desliga a operação, deixa tudo para trás de custo de transação e vai buscar uma outra oportunidade, porque não é simplesmente uma questão reputacional, ainda que a questão reputacional seja muito importante. Então, assim, não é simplesmente, eu vou fazer essa operação porque depois pode estar na capa do jornal que essa companhia estava envolvida no problema A, B e C. Tem também um risco, uma sanção financeira, não apenas do investimento, mas pela perenidade e continuação do negócio. Então, um gestor que acaba investindo numa companhia que, por algum problema, tem uma prática ilícita e que não pode ser corrigida, ou que o custo de correção é muito ruim, ou que tem uma exposição na mídia muito ruim, ele vai ter dificuldade de fazer uma nova captação.
continuar fazendo uma alocação de capital. Então, é uma questão também de perenidade do negócio, do que a gente tem feito dentro da indústria. Então, essa acho que é uma visão um pouco geral, e eu acho que as diferenças, depois a gente comenta um pouco disso, mas acho que as diferenças entre classes de ativos, elas são relevantes. Porque quando a gente começa a olhar um pouco mais no early stage, no VC, nas startups, nas companhias de menor porte, algumas das discussões relacionadas a compliance, LAC, regras, reps and warrants, elas são pouco entendidas do ponto de vista dos empresários e dos empreendedores. Um pouco porque as companhias são muito novas. Eles falam, mas a gente acabou de começar, a gente não tem nada disso. Esse tipo de coisa é para a companhia que trabalha no setor de infraestrutura, eu não tenho nada a ver com isso. E aí é um pouco do gestor continuar insistindo, falando, entendo a sua percepção, mas isso é super importante, vai ter que estar nas declarações e garantias, vai ter que ter indenização, não pode ter cap nessa indenização. O cap a gente pode negociar para outros riscos que são quantificáveis, esses que não são quantificáveis não pode ter cap, e você vai ter que responder. Porque hoje a regra diz que se eu entrar no cap table, eu passo a responder e eu não vou responder por esse tipo de prática. Então, acabam sendo discussões difíceis, processos de investimentos acabam sendo lentos e demorados, as transações de M&A acabam demorando mais na indústria de capital privado, porque tem muito processo educacional, tem muita discussão educacional para convencer a importância de ter muitas dessas redações ali dentro, mas com certeza, se a gente conseguir avançar numa discussão de safe harbor, eu acho que seria mais um ponto positivo na direção de conseguir fazer transações e não deixar e ajudar companhias que estão com práticas erradas a seguirem um caminho melhor. Lucas, antes de passar para você, já que o intuito é provocar, de repente a BVCap poderia ser um bom veículo para a divulgação das normas de compliance para pequenas e médias empresas, né? A CGU tem uma regulamentação voltada para empresas de pequeno porte, e talvez o empreendedor não necessariamente se enxergue como uma empresa de pequeno porte, de médio porte, mas que a infraestrutura de compliance já existe adaptada para a realidade de pequenas empresas, né? Que é um caminho, mais uma provocação aí, Marcelo, não quero acrescentar mais uma coisa para vocês fazerem. BVCap está disponível e sempre aberta nesse tipo de diálogo também para ajudar no que for possível. Quanto mais o setor cresce, quanto mais as indústrias crescem, melhor é para a gente. Legal. Lucas, e só para... Tiago, obrigado pela propaganda. É sempre bom quando a gente consegue garotos propagandas para as nossas ações de forma até voluntária, né? Mas obrigado, Tiago. Assim, e fica mesmo o convite, Priscila. Assim, foi até transmissão não sei se foi de pensamento ou de WhatsApp, porque a Cris acabou de me mandar uma mensagem assim, poxa, a gente podia marcar uma reunião com a Priscila depois para apresentar os nossos programas para vocês serem também um dos apoiadores das nossas iniciativas. Então, obrigado demais, Tiago. Maravilha, ótimo. Não queria colocar ninguém on the spot aqui, mas e como garoto propaganda, eu passei um pouco da idade, mas eu acho que agradeço também a menção. Lucas, a sua perspectiva eu acho que é um pouco diferente, porque você está numa plataforma de investimento que é estratégico, de energias renováveis, mas é parte de um dos maiores fundos globais de investimento e que tem os controles mais bem delineados nesse tipo de transação. Então, se você puder trazer um pouquinho dessa perspectiva para nós, também seria ótimo. Claro, Thiago. Bom, pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer ao IBRAC, a Renata, ao Thiago pela oportunidade. O primeiro comentário é que aqui você aprende uma lição simples, né? Falar depois da Priscila e do Marcelo é um péssimo negócio, depois eu vou cobrar isso do Thiago. Mas, bom, como o Thiago já mencionou, a Pri já mencionou, trabalhando na Elera é o fundo de renováveis da Brookfield, né, na América Latina. E antes de falar aqui, eu fiz uma conta rápida. Assim. Nos últimos anos, a gente conduziu, não vou dizer o número exato, mas um bom bloco de dezenas de operações de diligência de aquisição, né? E logo quando eu entrei na Brookfield, ainda se chamava Brookfield Energia, não se chamava Elera Renováveis, o desafio que a gente recebeu foi justamente o de desenvolver uma lógica, uma mecânica, num volume enorme de potenciais aquisições, uma mecânica de como realizar as diligências, porque uma coisa que eu notei na pesquisa é assim, tem uma pergunta que é mais ou menos, você acha que a diligência, vou colar de você aqui, Renata, tinha alguma coisa do tipo, você acha que a diligência ela tem um efeito
relevante, uma das primeiras perguntas aqui, ó, do impacto. E é curioso porque assim, ó, cadê essa daqui, ó? Não tem problema algum. E aqui, ó. Empresas, no geral, não se preocupam com a LAC e, quando incluem esse escopo na diligência, é em regra para forma. E uma discussão que me ocorreu, lendo o material antes, é que isso varia muito do que é o escopo. Né? O que é o escopo? A Renata mencionou, tem 3 perguntas e tem todo tipo de diligência possível. Então, assim, uma das coisas que eu acho que valeria a pena a gente trazer aqui é como, e aí subscrevendo, inevitavelmente, tudo que a Pri disse aqui sobre a mecânica, a lógica de alocação de capital num projeto, é assim, como que a gente reflete isso de uma maneira sistêmica? E como que eu dou a garantia? Eu tenho um dever fiduciário com o acionista. A Pri mencionou o comitê de investimentos. O comitê de investimentos é uma entidade. Ele está lá recebendo um monte de pledgings, todo mundo está pedindo, oh, me dá tanto aqui, eu tenho um projeto ali, eu tenho um projeto lá. Como que a gente corta a barra num cenário onde, óbvio, a Brookfield é global, tem uma alocação global, mas a Brookfield tem linhas de negócio no Brasil. Como que a gente faz essa barra de comparação? Então, assim, ao longo desses anos, a gente foi reconstruindo o nosso modelo de diligência para chegar num modelo que fosse, ao mesmo tempo, efetivo do ponto de vista de custo, mas que trouxesse um resultado prático. Posso dizer para vocês, não é incomum, a taxa de mortalidade em projetos de M&A é altíssima, todo mundo sabe, mas não é incomum se deparar com desistências por conta de problemas de ABC. Problemas, às vezes, Marcelo, até você mencionou um exemplo, problemas, às vezes, que não estão tão claros. Às vezes você não vai ter isso muito claro, mas você vai dizer, bom, é o gut feeling, né? Isso aqui não está legal. Eu tenho uma vantagem sobre a Pri na alocação de capital. Sempre estou alocando capital na mesma coisa. Então, eu sei exatamente aonde estão os riscos. Então, a gente consegue, com base nisso, e, obviamente, parte do que eu vou falar aqui está limitado pela minha experiência com infra, né? Então, tem que aplicar com um grão de sal. Mas, assim, basicamente, a gente tem 4 grandes fases hoje em dia, que eu vou tomar a liberdade de explorar um pouquinho mais, porque é o resultado de um esforço de centenas de profissionais, de especialistas no Brasil, especialistas fora do Brasil, de todo o time que trabalha comigo, de todo o time que trabalha nas unidades de negócio da Brookfield no mundo, que assim, ó, como você começa uma diligência padronizada? Então, a gente tem 4 fases. A primeira fase que todo mundo já intui, que é a parte de background checks, essa é muito popular hoje em dia no Brasil, milhares de ferramentas de background, de eficácia limitada, né? Não vou citar nomes de ferramentas, a gente tem vários aqui, não é um problema natural da ferramenta, mas eu brinco várias vezes, faço essa piada, eu falo, pessoal, nós não somos o InfoSeg da polícia. Então, eu vou fazer um background check, eu posso achar uma notícia de jornal, eu posso achar tudo bem, o cara já foi ali, está no cadastro de empresas inabilitadas, tem uma suspensão, tudo bem, mas é bastante limitado. Então, a gente percebeu rapidamente que seguir por esse caminho exclusivo não tinha a menor condição. A gente falou, bom, beleza, então vamos começar a trabalhar com Q&As. E o Q&A é um negócio assim, né? O Q&A tem a melhor taxa de crescimento da história. Se você deixar ele sozinho, 10 mil perguntas no dia do Q&A. E, obviamente, nós notamos que, assim, o time de compliance é sempre o espalha-bolinho, né? Poxa, lá vem a turma da diligência de compliance, isso aí não vai dar certo. Isso aí. Por quê? Porque nós vamos fazer as perguntas difíceis. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês que mudou o resultado das nossas diligências, numa perspectiva pragmática, foi adotar o compliance como clean team na diligência. Então, tem o time de diligência está lá, tem o pessoal de engenharia vendo, o pessoal de meio ambiente está vendo. O time de compliance faz tudo separado. Nosso Q&A é separado, nossas entrevistas são separadas, nossas reuniões são separadas, porque isso ajuda em algum nível a obter da outra parte uma colaboração, um nível de tranquilidade maior para discutir. Óbvio, né, gente, tudo está lastreado em NDAs, em documentos, mas, de
qualquer maneira, a gente percebeu que isso era um gap. Mas mesmo que o Enei, ele tinha as suas limitações. Né? Você pergunta, você fez alguma coisa? Não. Tá tudo bem? Tudo bem. Sempre. Então, a gente começou a evoluir para as entrevistas com os executivos-chave. E aí foi um grande aprendizado nosso. Porque quando a gente olha uma estrutura de uma companhia onde a gente pretende ou adquirir ou fazer um investimento significativo, existe, em algum nível, uma governança ali dentro. E nem sempre nas nossas entrevistas com executivos-chave a gente escolhia o CEO. Porque às vezes o cara está tão lá no alto que ele vai dizer de boa fé, não tem nada que não, está tudo ok. Ele não sabe. Então, uma das coisas que nós percebemos é assim, me manda o organograma da empresa e às vezes eu tive até uma operação com o Thiago nesse sentido. Usualmente a gente chamava as pessoas antes e falava assim, ó, o organograma eu vou querer falar com o CFO, com o diretor de meio ambiente, com o cara do RH, sei lá, com o cara de finanças. E depois nós percebemos que essa era uma aproximação ineficiente. Era mais interessante quando a gente começou a fazer assim, chama uma pessoa só da empresa, mas o cara mais bem relacionado que tem, o que conhece todo mundo. E aí eu passava o meu roteiro de entrevista dizendo assim, cara, na empresa aí que se eu quiser falar sobre isso, com quem que você me recomenda para conversar? E aí a gente descobriu uma coisa sensacional. Várias das vezes aparece assim, o gerente lá da planta tal, conversa com ele, ele sabe tudo disso aí que aconteceu. O licenciamento ambiental foi conduzido totalmente por aquele cara lá. Então, assim, isso mudou bastante e melhorou muito a assertividade dos processos. Mas eu diria que o que, obviamente, foi transformacional no último nível foi quando nós decidimos adicionar os testes de transação. Porque tudo aquilo ali é uma história maravilhosa. O cara me conta, o cara mostra um documentinho, não sei o que lá, papapá. Mas beleza. Agora vamos ver, roubo essa expressão do meu chefe, se a cocada é feita de coco mesmo. Vamos checar. E o teste de transação se mostrou para nós uma faca de dois gumes. Porque ele realmente ajuda a ver claramente se qualidade, condição de pagamentos, documentação de suporte, se de fato há uma condição a condição de risco daquele negócio. Mas a resistência aos testes de transação é algo surreal. Surreal na nossa percepção. Você pede, o cara não entrega, você pede, o cara não entrega, você pede de novo, ele não entrega de novo, ele te enrola, ele fala que já mandou, ele não mandou. Só que qual é a consequência disso para uma gestora de alocação de capital igual a Pri? É o tempo. É o tempo. Eles começam a bater na minha mesa lá e dizer, gente, o que está acontecendo na diligência aí? Alguém morreu? Ninguém vai olhar isso aqui? E você começa a chegar num ponto, e na minha percepção, a decisão de negócio mais recorrente na minha carreira foi, em que momento o que você tem basta? Em que momento você planejou fazer 20 testes e não conseguiu fazer 20? O que você faz? Porque agora a responsabilidade é sua, né? Você pediu. Então, assim, a gente passou a criar mecanismos de suporte à tomada de decisão. Ou seja, quais testes faltaram? De que natureza? Quais contas contábeis? Conta contábil de patrocínio não tem nada? Patrocinou um determinado agente político? Aí você tem que começar a refletir sobre até que ponto aquilo é possível. Então, eu me surpreendi, de certa maneira, com o resultado da pesquisa, não negativamente, mas faço coro à fala da Pri, que é o impacto, a tomada do risco, da decisão de, olha, aqui eu acho que está meio complicado. É mais do que reputacional. É lógico que tem o reputacional que a Pri falou na perspectiva da perenidade. Tem o reputacional, tem o financeiro, óbvio. Tem o financeiro na perspectiva da robustez do cara que está me dando a garantia. Porque o cara está, vou vender um negócio aqui, o cara vai embora, vai sumir com esse dinheiro e depois, o que adianta o contrato? E
em algum nível, óbvio, mais aplicável no nosso caso, né, é o risco de contaminar os outros ativos. Porque cada vez que eu ponho um cara novo, eu não sei como aquilo ali vai se comportar no kit. Então, assim, para nós, o balanço, o desafio maior ao longo desses anos foi construir um balanço entre custo, tempo e assurance. E a gente sempre brinca, pick two. Assim, quer assurance? Vai demorar e vai custar caro. E ainda assim, o assurance é sempre limitado. Então, na nossa experiência e na experiência de outros colegas de mercado, aumentar o sample de transação, fazer diligências cada vez mais profundas, fazer Q&As enormes, isso não retorna necessariamente em mais segurança. Porque chega um ponto em que você apresenta um documento desse e a contraparte não quer. E é curioso, a Pri mencionou, e numa conversa anterior, né, eu conversei com a Renata, com o Thiago, com a Pri, sobre isso. Em algum nível, quanto mais para trás você olha, mais difícil era esse processo. Hoje existe um grau de maturidade bem melhor. Mas ele é limitado. As pessoas sabem que existe. Agora, se você chegar lá e falar, olha, eu vou dar uma olhada. Eu sempre brinco, toda diligência tem um dia bombástico, que é o dia que você fala assim, olha, eu vou precisar do arquivo base de pagamentos da companhia. Aí o cara olha para você e fala, oi? Eu falo, então eu preciso extrair tudo que tem lá. Aí, geralmente é um silêncio como esse aqui, assim. Dura uns 10 segundos. E aí ele fala, não, eu vou conversar com o time de negócio. Então, não é raro ver operações que morreram por preocupações infundadas do vendedor. Ele tem tanto medo do que está acontecendo ali, que a gente adicionou nos últimas, sei lá, 10 operações, a gente adicionou uma reunião de suporte emocional ao vendedor. A gente começa a reunião dizendo, olha, tudo bem, eu sou o Lucas, tal, olha, deixa eu te dizer, a nossa diligência vai ser assim, vai ter a fase tal, vai vir um pessoal aqui, vai copiar o arquivo tal, vai dar tudo bem, tudo é confidencial, você está tranquilo? Não estou. Isso a gente percebeu que diminui muito a resistência durante a condução das investigações, que inevitavelmente você vai identificar, né? Eu acho que mais para frente a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco de implementação do programa, o momento depois que você adquire a companhia, o que fazer, mas eu digo assim, nesse momento inicial, e comparando com os achados da pesquisa, eu achei interessante, fazendo referência àquilo que eu mencionei com a Renata, que assim, quão profunda é a diligência faz muita diferença. A pergunta não é um ataque à metodologia, tá, Thiago? Não, imagino. Mas o quanto olhar. Eu ia fazer um comentário aqui muito importante que o Lucas levantou, que muitas vezes, para você ver se tem um problema, o default tem que ser acreditar que ele existe e pesquisar para ver se ele está lá. Quando você está fazendo M&A, é onde o vendedor quer sair da mesa. Quando você está comprando a companhia, no caso, o Lucas consegue comprar e trazer para dentro da carteira toda, é uma discussão que ele faz um dia de reunião de suporte emocional para já avisar o dono do negócio que vai ser o processo, depois ele faz mais umas 3 ou 4 para explicar, tá vendo, eu te disse que era assim, não fica chateado, que também está no processo. Mas quando você faz alocação de aumento de capital, que é uma das principais estratégias que existem hoje no Brasil, você fica sócio dessa turma depois. Então, ele já começa assim, deixa eu ver se eu entendi, você está querendo ser meu sócio aqui, está querendo comprar ação, quer que eu imite ação, mas está partindo da premissa que eu estou fazendo tudo errado. É isso? Você fala, não, eu acredito realmente que você não está fazendo tudo errado, mas eu tenho que confirmar. E, para confirmar, eu queria o arquivo de pagamentos dos últimos 4 anos, 5 anos, todos. Com um detalhamento de o que está pagando o quê para quem, quando e como, e em que conta. Então, assim, e os documentos comprovatórios. Então, é um processo que não é tão simples. Quando você vira sócio, é mais complicado ainda. E eu queria só fazer uma última colocação, que eu não sei se ficou bem claro, e acho que o Lucas comentou, e é um ponto super importante. Eu não sou advogada, então eu posso me dar a liberdade de olhar um pouco mais do mundo do investimentos, que é o seguinte:
Não adianta, às vezes, ter documentos e contratos extremamente robustos de declarações, de garantias, de cláusulas indenizatórias, se a gente tem um risco de crédito. Assim, por isso que, às vezes, a identificação do problema, né, numa análise de due diligence de LAC, de compliance, de qualquer outra frente, não é simplesmente você vai ter que me indenizar a valor de qualquer coisa que seja, não importa o que aconteça. A gente tenta, na indústria, e não é fácil, porque custa muito caro, e às vezes é até mais caro do que o cheque que eu estou escrevendo para uma companhia. Às vezes eu vou escrever um cheque de 4 milhões de reais. Eu vou gastar de transação 7. Então, não vai funcionar um investimento. Mas eu tento tentar entender um pouco, se acontecer alguma coisa, qual é o tamanho do buraco do problema? E que tipo de lastro essa garantia sem cap de indenização vai adiantar? Porque, às vezes, assim, tá bom, vai custar 150 milhões de reais, meu cheque foi 100 milhões de reais, o vendedor tem 30 para fazer frente a lastro. Então, até porque, Priscila, num cenário em que ele se concretiza o problema, o teu sócio vai virar o governo, que assim, vai vir atrás do vendedor. É mais cheque, eu tenho que escrever mais cheque, na verdade. Eu vou ter que acabar fazendo um underwriting maior de dinheiro. E aí, toda a percepção de risco, de liability e de retorno desanda. Porque eu também preciso focar no retorno, né? A cabeça tem que ser um pouco financeira nesse sentido. Então, essa questão de limite de indenização passa também bastante de qual é o risco por trás de não receber esse dinheiro. Eu estou recebendo do Rafael um olhar parecido com o que você recebe dos vendedores quando você fala que vai precisar do razão, né? Então, a gente teria assunto aqui, todo painel diz isso, né, que a gente teria assunto para outro seminário. Eu acho que nesse caso é verdade. Então, eu vou abrir para uma pergunta, para a gente, um minuto de pergunta, 1 minuto de resposta, para a gente não estourar tanto os acréscimos. Então, vou fazer a primeira, porque combinada, mas e aí, se alguém tiver mais, já faz junto. Primeiro, gente, obrigado pelo painel, realmente foi muito, muito bom. Eu acho que um dos pontos que o Lucas já trouxe tarefa para o nosso comitê ano que vem, e aí, Lucas e Priscila, vocês vão ter que participar também, que uma das coisas que eu quero combinar com o Marcelo, com o Cris, com o time da CGU, é que vocês viram que 97%, queria saber quem é uma pessoa que disse que não, mas teve uma pessoa só que falou que não seria bom ter um guia sobre o que fazer em diligência. Para essa uma, não, mas para as outras todas, um guia seria muito importante. E acho que criar um guia de boas práticas do IBRAC sobre ABC Due Diligence, criar um único guia é difícil, a gente sabe, mas acho que criar um guia de boas práticas seria super importante para balizar vários setores econômicos e, quem sabe, a CGU não se inspira no guia também para colocar como uma boa prática na sua avaliação de programa. Então, já fica o nosso desafio para o ano que vem e a gente vai contar com vocês. É fácil que o Lucas já deu o índice hoje na reunião, ficou mais fácil. Minha pergunta, Marcelo, um pouco para você, que é em relação à aplicação do artigo 4º, parágrafo 2º, né, da questão da responsabilidade solidária para as empresas do grupo. Acho que esse é um ponto super relevante nas operações societárias e impacta muito ali na diligência de M&A. Acho que a preocupação, tá bom, investir nessa empresa, não assumir o controle, mas quão provável é que os órgãos de Estado venham atrás de mim se eu fiz tudo o que eu podia fazer. Então, só pegar um pouco de vocês, como vocês têm visto essa questão. Não, legal, Rafael. Só para, em relação aqui, também cumprimentar a Priscila e o Lucas pelas falas deles, e eu acho que, assim, como a gente diz que eu acho que a gente está aqui numa segunda etapa de uma história que ainda vai ser um pouquinho longa, mas de que é construir realmente um framework aqui normativo e orientativo para a gente poder implementar realmente algo que é unânime, que trará mais segurança para mais investimentos, diminuir o risco, né, Priscila? Acho que essa é a principal missão que a gente tem que fazer enquanto governo, é melhorar o ambiente de negócios, né? Então, assim, tirar esse risco, diminuir, trazer mais previsibilidade, acho que é a nossa missão. Então, reforçando que é, sem sombra de dúvidas, uma pauta que a gente vai avançar. Rafael, especificamente sobre como é que a gente tem entendido hoje os nossos precedentes na CGU sobre a questão do parágrafo 2º em relação à solidariedade, tá? Nosso entendimento é que a gente individualiza a PJ para fins de conduta. Significa dizer que uma empresa é parte de um grupo econômico, ela é controladora, ela é controlada, enfim. A gente olha para o fato, para o ato lesivo, e vê quem são as pessoas que estão envolvidas naquele fato e a qual pessoa jurídica eles estão relacionados.
Então, digamos, a empresa B ela é controlada pela A. Tá? B praticou o ato. A é solidária, nos termos da lei é solidária. Tá? Como que a gente tem processado esses casos? No processo administrativo, no PAR, a gente processa B, só a pessoa jurídica diretamente envolvida. Tá? A, ela pode ser solidária num processo de execução. Chegamos num processo lá, B não tem recurso, a gente foi executar a multa, a gente traz a solidariedade para cá. Tá? A gente não traz ela para o polo passivo do processo. Quando que uma empresa controladora ou parte do grupo ela entra no polo passivo ali do processo de responsabilização? Quando ela teve envolvimento no ato. Então, por exemplo, B, nesse caso aqui, ela praticou a conduta e reportou a conduta para a controladora. Ou a controladora, de alguma forma, tinha conhecimento. E aí esse conhecimento também, o ônus probatório é da administração. A gente tem que provar que teve o conhecimento. Aí ambas respondem ao processo. Não falo nem mais em solidariedade. Eu falo em responsabilização direta. Então, a gente tem evitado muito aplicar essa solidariedade nos processos administrativos. Eu, enfim, tenho minhas visões pessoais também sobre o assunto. Acho que trazer coligada como solidária, eu acho que a lei deu um passo um pouco largo demais. E, por esse motivo, a gente entende que isso é só em situações de execução financeira, tá certo? Da multa. Beleza? É o que traz um conforto grande para o novo controlador. Alguém que adquire uma empresa, que aquele CNPJ permanece, tem um conforto de que só será chamado ao processo, efetivamente, se a empresa adquirida está naquela situação de não ter nenhum recurso para fazer frente, né, às suas obrigações. Com isso, a gente termina também. Eu acho que a resposta negativa lá do guia deve ter sido a minha filha mais velha, né, para dizer assim, papai, não, mais uma coisa para você fazer? Não, né? Então, obrigado a todos, boa tarde e bom resto do seminário.